Oi, pessoal, bom dia, muita paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar, né? Só ver se está tudo ok aqui. Bom dia, Silmara Silmões, Elizabeth Fonseca, bom dia, Maragato Buboltz, Gorete Kurtz, Rosane Saito, bom dia, Mariângela, bom dia. Dil Durigan, bom dia. Dorinha Pereira, bom dia. Baby Brambila, bom dia. Graça Barbosa, Lucifaria, Inês Elias, bom dia. Dora Gonçalves. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Daniela Melli, bom dia. Cecília Santos, bom dia, seja bem-vinda. Laís Matos, Exalda Maria de Carvalho, bom dia. Sueli Storoli. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá, né? Vamos começar. Estamos na nossa hora, né? Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Recebam todos o nosso abraço, né? Adrice Pet, Simone Martins, Celso Caseiro, Alice Soares. Um grande abraço. Vamos lá? Vamos então fazer a nossa prece e pedindo o auxílio de todos para que nós juntos possamos imprimir mais força à nossa rogativa. Em uníssono, estabelecemos uma comunhão mental, emocional, vibratória e dizemos: Senhor Jesus, grande é a nossa alegria de podermos estar juntos novamente, de podermos juntos estudar, orar, aprender e melhorar. A cada dia um pouquinho mais, a cada dia nos esforçando com mais empenho, com mais decisão, para que, a partir das escolhas que fazemos, das decisões, possamos definir rumos e seguir convictos, com boa vontade e com perseverança, fortalecendo o nosso íntimo e harmonizando-nos na nossa existência. Pedimos em benefício de todos os lares e todas as pessoas que estão conectadas a nós, que estão conectadas a Ti através da oração e conectadas à espiritualidade, que está junto de nós, nos amparando, nos dirigindo, nos intuindo, nos protegendo, nos aplicando passes, fluidificando a água que vamos beber e nos amparando nos nossos pensamentos para que nós tenhamos a lucidez, para que tenhamos o discernimento, a compreensão de tudo que for estudado. Que a luz do Teu amor envolva todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto e todos aqueles que estão espiritualmente em torno de nós. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre nós, hoje e sempre, que assim seja. Então, novamente, bom dia, sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande. E nós estamos realizando o estudo do livro Céu Azul, todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Tá? É um livro de César Augusto Meleiro, um rapaz que morava na cidade onde eu morei quase toda a minha existência, nessa encarnação, né, na cidade de Rolândia, Paraná, perto de Londrina. E o César era filho de um casal amigo nosso que frequentava a casa espírita, trabalhadores, né, da casa espírita, e ele veio a falecer com câncer. E aqui está a história dele, da doença até as atividades no plano espiritual, tá? Então ele conta através da mediunidade da Célia Xavier de Camargo, que é minha mãe, que ela escreveu
conforme ele ia ditando, ela ia escrevendo e ela recebeu essa obra. Tem várias outras obras que ela recebeu. Esse é um dos primeiros livros, né? Já tem quase 30 anos aí, tá? Então nós estamos dando continuidade no livro Céu Azul e no capítulo 25, que é onde nós paramos, né? O trabalho prossegue. Por que o trabalho prossegue, né? Porque nós estávamos falando nos capítulos anteriores do caso Solange, daquela moça com síndrome de Down, que chegou até nós através da universidade. Nós éramos estudantes de psicologia na época, estávamos fazendo uma disciplina, Psicologia do Excepcional, e já mais para o final do curso, né, de psicologia, e esse caso veio parar nas nossas mãos, né? E aí nós percebemos a grande influência espiritual que estava existindo no caso, né? E nós começamos a atuar na casa espírita para ajudar, enquanto que nós atuávamos também como estudantes de psicologia, eu e uma parceira, né, de trabalho ali, de estágio, e nós íamos toda semana lá para a casa da Solange, né, e fazíamos aquilo que a nossa supervisora, a nossa professora nos indicava para fazer em termos psicológicos. Então nós atuávamos em termos psicológicos e atuávamos em termos espirituais. Isso tudo eu fui dizendo e fui demonstrando para minha professora. Tudo isso eu fui mostrando, gravações de comunicações espirituais, nas reuniões mediúnicas, tudo isso eu fui mostrando para que ela acompanhasse, né? Não fiz segredo de nada do que nós estávamos fazendo, inclusive com a anuência da própria mãe da Solange. Tinha até uma gravação dela. Não pode fazer lá a vibração na casa espírita lá, porque ela acreditava no espiritismo, embora fosse católica. Ela acreditava no espiritismo e participava, inclusive, de uma casa espírita próxima à sua casa. Eventualmente ela ia e tal. Então, nós fomos preparando esse relatório, né? Íamos fazendo 2 relatórios. Um relatório para a universidade, para o curso que eu estava fazendo, e um relatório do ponto de vista espiritual, não é? Então, simultaneamente, eu ia fazendo 2 trabalhos aí, né? O que aconteceu é que o caso Solange, nós ajudamos muitos espíritos, muitos trabalhadores da falange que estava obsediando a Solange, conseguimos grandes resultados, inclusive atendendo o próprio Sukarno, que era o chefe da falange, que é o que nós estudamos nos últimos capítulos, né? A doutrinação que foi feita, o Sukarno, que esteve na nossa reunião, e a gente atendeu, né? O que aconteceu é que depois do atendimento do Sukarno, embora tenha sido muito bom e foi uma noite memorável para nós, né, no nosso grupo mediúnico e tal, a espiritualidade muito feliz com os objetivos, né, que foram alcançados, mas logo a organização se recompôs. Então aquele mestre de cerimônias, aquele assessor do Sukarno, na ausência do Sukarno, ele ocupou o espaço dele. E aumentou ainda mais ainda o cerco em torno da Solange. Porque era um dos casos mais importantes ali que aquela falange, não era o único caso que eles cuidavam, mas eles tinham uma questão especial ali com a Solange. Alguém que eles perseguiam, que tinha feito muito mal para eles já, né? Então o que aconteceu é que foi isso, né? Depois de 1 ano mais ou menos em que nós trabalhamos intensivamente no caso Solange, agora nós víamos o caso arrefecer, né? Os espíritos foram parando de se comunicar, das comunicações, o meu trabalho acabou, né? A minha disciplina lá acabou, Psicologia do Excepcional. Inclusive tem um fato curioso que eu vou contar para vocês aqui em off. Esse é um caso curioso, né? Que foi o seguinte, né? Eu falei para vocês que a gente estava produzindo um relatório
para a disciplina, para a professora lá, e eu estava fazendo um relatório das comunicações, de tudo que tinha sido feito espiritualmente, né? E aí a minha professora falou assim, olha, no final do curso, ela falou assim, olha, vocês estão terminantemente proibidos na apresentação do caso de falar qualquer coisa que foi feita espiritualmente. Ela acompanhou todos os resultados positivos, tudo, né? Ela se surpreendeu, inclusive. E, inclusive, teve um dia curioso, né? Que a gente estava fazendo supervisão. A gente estava fazendo supervisão depois do almoço, 1h30 da tarde, aquele calor de rachar. E a gente numa salinha lá na universidade, na área de ciências biológicas, né? Que o curso de psicologia é na área de ciências biológicas, na UEL, né? Na Universidade Estadual de Londrina. E aí a gente estava, eu, minha companheira Jaqueline e a professora, né? Aí a professora, de repente ela parou assim e eu percebi que ela estava meio sofrendo assim, né? Ela estava com alguma coisa que estava acontecendo com ela, né? Aí, aí ela parou assim e eu falei, o que que foi, professora? O que que aconteceu, né? Ela falou assim, enxaqueca. Ela começou a sentir. Aí eu falei, vixe, né? No meio da supervisão ali, eu falei, professora, eu posso fazer alguma coisa, né? Aí ela falou assim, você deve, você deve. Aí eu, bom, o que que eu vou fazer? Vou aplicar um passe nela, né? Aí eu levantei, não tinha nem porta, sala, porque estava quebrada, aquelas histórias, né? E aí eu falei, agora eu vou aplicar passe na professora aqui, porta aberta, gente passando, meu Deus do céu, vai ser uma coisa, né? Mas vamos lá, né? Aí fiquei em pé ali em torno dela, fiz uma prece, pedi ajuda para os espíritos amigos e apliquei um passe nela, né? Aí, aí ela falou assim, aí ela falou assim, olha, a enxaqueca ela veio assim, né? A enxaqueca geralmente a gente sente mais aqui na frente, ela falou assim, ó, veio assim, tal. E ela falou que quando eu apliquei o passe nela, foi do mesmo jeito, foi sumindo assim, foi saindo. Eu falei, glória a Deus! Amém, Jesus, né? É, graças a Deus, pelo menos, né? Mas ela falou assim, né? Mais pra frente e tal. Ela falou assim, era uma pessoa boa, tal, uma pessoa, né? Agradável, educada e tudo mais, né? Mas ela ficou com receio. Ela ficou com receio, porque era uma pessoa de renome na região, na universidade, conhecida, festejada, né? Assim, era uma pessoa competente e tal. Mas ela ficou com medo. Tudo que eu fiz foi transparente ali, mas ela ficou com medo. E aí ela falou assim, olha, vocês estão terminantemente proibidos de colocar qualquer coisa que foi feita espiritualmente no relatório, na apresentação e tudo mais. Aí foi um baque assim, né? Eu fiquei meio chateado e tal, mas eu entendi, né? E bola para frente, né? E aí a gente fez a apresentação, nos outros grupos também fizeram, né? As outras duplas. E, e aí deu tudo certo, ficou muito bom o trabalho. Só falei aquilo, as técnicas que ela pediu para a gente usar, então eu expliquei tudo, né? O andamento do caso e tudo mais. Aí quando a gente estava saindo assim, ela falou assim, olha, vocês se deram muito bem, mas poderiam ter se dado muito mal. Vocês se deram muito bem, mas poderiam ter se dado muito mal. Né? Aquilo foi algo bem, bem chato, assim, né? Mas enfim, né? Deu certo, né? Fomos bem, o trabalho foi bom e terminamos sem maiores problemas, né? A questão, a questão é a paz de consciência que a gente traz daquilo que foi feito espiritualmente. E nada iria mudar o que foi feito espiritualmente. Não é a opinião de uma professora, não é a opinião
né, do status quo ali, queria mudar. A opinião dos espíritos é outra. A opinião dos bons espíritos é outra. Para mim, isso que importava. Isso que importa, né? E aí, o tempo passou, eu não sabia do que estava sendo feito pelos espíritos, né, que estavam preparando o material para o livro. O César estava preparando, a gente não sabia. Eu simplesmente fui vivendo naquela época com os elementos que eu tinha materialmente, espiritualmente nas reuniões, né? Mas aí a minha mãe, lá num certo momento, ela começou a receber o livro. E aí a gente foi vendo que eles foram contando toda a história da Solange, tudo que foi feito e tal. Lógico que muito do que eu fiz ali não apareceu no livro, né? Muito, porque senão o livro também ia ficar grande, né? E aí aconteceu o quê, né? Os espíritos colocaram no capítulo que falava da moça, eles colocaram o caso Solange, né? Só que a princípio eu não percebi a sutil referência. Mas a moça, ela não se chamava Solange. A moça, não vou nem falar o nome dela. A moça não se chamava Solange. Quem chamava Solange era minha professora. Então os espíritos fizeram essa brincadeira, né? Essa sutil referência que eu sabia, né? Porque eu tinha vivido a coisa. Então eles colocaram o caso Solange, né? Ao invés do caso, do nome da moça, eles colocaram o pseudônimo de Solange, que era o nome da minha professora. Ai, ai, como uma brincadeira, né? Porque eles sabiam da coisa chata que foi, né? E o interessante é que passaram os anos, talvez aí uns 7 anos, 8 anos, ou mais, eu não sei precisar, né? E, e eu fui fazer a palestra, eu fazia sempre palestras no Centro Espírita Nosso Lar, né? Que eu acho que é o maior centro espírita lá em Londrina, né? E sempre me chamavam para fazer palestra, né? Sexta-noite, sábado à tarde, domingo. Sempre chamavam para fazer palestra, né? E muita gente, um salão grande, né? Cabe lá, sei lá, 200 pessoas, talvez um pouco mais. E aí eu ia falar psicologia e espiritismo, né? Eu ia fazer a correlação, que eu gostava de fazer palestras nessa área, né? Eu ia falar da correlação psicologia e espiritismo, né? Aí, no que eu olho para a plateia, quem que tá lá na plateia? Na primeira fila lá, tava a minha professora. Na casa espírita, tava lá anotando tudo que eu tava falando, então. Eu fiquei até meio desconcertado, mas vamos lá, né? Fiz a palestra, foi tudo bem. E aí, a hora que eu terminei a palestra, a gente termina e desce ali do tablado e vai, né, do palco ali, e vai sentado ali nas fileiras ali, como qualquer participante, né? Porque aí começa o passe, então vai ser chamado as pessoas para o passe, né? E o único lugar que tinha era do lado dela, né? O único lugar vazio era do lado dela, né? Falei, agora mais essa ainda, né? Aí fui, sentei do lado, ô professor, tudo bem? Que satisfação. Só teve azar que pegou a minha palestra aqui, né? Falei, não, foi muito boa, tal. Ela estava feliz, né? Então, talvez tenha ajudado ela também a se encontrar, talvez esse exemplo, esse caso, talvez tenha sido uma das coisas interessantes que aconteceu na vida dela e que talvez tenha despertado um pouco para a questão espiritual. Fiquei muito feliz, assim, de vê-la na casa espírita, né? Fiquei muito feliz de encontrá-la, né? E ela parecia feliz também de estar ali, então, vida que segue, né? O importante é isso, é a semeadura, né? Não importa as contrariedades, não importam as dificuldades, não importam os reveses. O que importa é que quando a gente está buscando o bem, quando a gente está fazendo o bem, a semeadura ela vai sendo feita e a colheita pertence a Deus. Tudo tem o seu tempo, né? E Deus está agindo de formas que a gente não sabe dentro das pessoas, nas estruturas institucionais,
Deus está agindo, né? Desculpa eu ter trazido esse fato inicial aqui, é que a história, nós vamos sair do caso Solange, né? Nós vamos sair do caso Solange, né? Então, para terminar, eu quis trazer esse testemunho aqui para vocês entenderem também, né? Que isso faz parte dessa história que o César não colocou diretamente, né? Não cabia ele colocar isso direto, mas eu posso falar porque é algo que eu vivi, tá? Ok? Então fica essa curiosidade, né? E aí os espíritos estavam analisando o caso Solange, as dificuldades dela, né? A Solange que se chamava Osmar na outra existência, era um espírito masculino, né? Tinha feito muito mal para muita gente, né? E aí os espíritos, embora todo o auxílio que tenha sido dado, eles estavam assim, compungidos assim, por ver que o caso quase não se alterara em função da continuidade da perseguição ali em torno da Solange. Serviu para muita coisa, muita gente foi atendida, o Sukarno gerou conhecimento para mim, para minha professora, para minha companheira de trabalho, para o livro, que muita gente, na época, o Céu Azul vendeu muito. A gente construiu um salão que tem hoje lá no Maria de Nazaré, lá em Rolândia, um salão grande lá, foi só com a venda do Céu Azul, né? Então, a Boa Nova, que é a editora que editou o Céu Azul foi o primeiro livro da Boa Nova. O pessoal lá de Catanduva, o Kiko, né? O Francisco do Espírito Santo Neto, o Ronaldo lá, o pessoal de Boa Nova, da editora Boa Nova, da distribuidora Boa Nova. A Boa Nova, você vê, o Céu Azul foi o primeiro livro da Boa Nova, da editora Boa Nova. E foi um boom de vendas, né? Hoje a Boa Nova, ela é a maior distribuidora e a maior editora do Brasil. Ela acabou comprando quase todas as outras, ela foi adquirindo os outros selos, né? As outras editoras estavam com muita dificuldade e ela foi, devido à boa gestão, né, do pessoal de Catanduva e tal, mas ela se tornou a grande editora do Brasil, no sentido espírita, né? E começou com o Céu Azul, entendeu? A gente inclusive foi para Catanduva no lançamento lá do Céu Azul, só para a gente entender, né? A importância que foi o Céu Azul, não somente para a gente, mas até para o espiritismo no Brasil, a distribuição de livros, a Boa Nova, que conseguiu estruturar a sua editora e comprar as outras editoras, né? E ela comprou e manteve, né? Então a Petit, a La Chatre e várias outras. É impressionante o número de editoras espíritas que a Boa Nova já adquiriu, né? Porque eles conseguem gerenciar muito bem, né? E tem feito um trabalho muito bom, né? Então, pessoal, é só para a gente ter uma visão, né? Da importância que foi esse livro, né? Então, não importa que a perseguição continuou. Por quê? Até os espíritos, o César está dizendo aqui, né? Na presente existência, encontra-se contido pelas próprias condições físicas, processo educativo utilizado por Deus para que o ser imortal repense suas atitudes através do sofrimento, da dor, da humilhação. No caso, o Osmar, hoje Solange, né? Então ele continuou passando certas dificuldades, certos sofrimentos, certas humilhações, porque eram necessidades do espírito, né? Que nós estávamos tratando ali, encarnado, né? Então, as suas necessidades continuavam, né? Eram grandes necessidades, tá? Que sinta na própria pele o mal que causou a outros seres, que compreendendo isso, se arrependa e deseje reparar esses danos. Finalmente, que compreenda que somente o amor nos dará a felicidade e a paz que almejamos, porque é produto de uma consciência pacificada. Então, esses sofrimentos todos, essas dificuldades todas, é para que a própria consciência da Solange, né, desse espírito do Osmar Solange, né, possa se apaziguar,
Porque, pessoal, nós só nos apaziguamos consciencialmente quando nós passamos pelas dificuldades que fizemos os outros passarem. Só quando nós reparamos o mal, quando nós sofremos aquele mal, é que a nossa consciência nos diz assim, olha, você fez aquilo, mas você sofreu aquilo também. Você experimentou na própria pele o que você fez para os outros. E olha que o que a gente passa ainda é parcelado daquilo que a gente fez por atacado, vamos dizer assim, a gente vai pagando parcelado. Né? A gente fez grandes débitos e hoje a providência divina, a misericórdia divina, nos possibilita irmos pagando vagarosamente. Né? Então ainda é um benefício grande, né? Esse que a gente obtém, tá, pessoal? Como é que tá o som aí? Tá tudo bem, pessoal? Tá normal? O som tá ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Tá normal o som, pessoal? Tá ok? Aqui acho que tá tudo bem, tá tudo normal aqui, pessoal. É que às vezes alguém fala que tá baixo, mas às vezes é o som da própria pessoa, né? É. Certo? Então vamos lá, né? Continuando. Todos concordamos em uníssono. Eduardo ponderou cheio de compaixão. É verdade. Contudo, não podemos perder de vista que não vamos resolver todos os problemas, gente. Temos que ajudar e passar. Né? Temos que ajudar e passar, o Eduardo falou. Nós não vamos conseguir resolver o problema de todo mundo e todos os problemas de todo mundo. Isso é impossível, isso é inviável, né? E também não é bom, porque os problemas das pessoas serão eminentemente resolvidos pelas próprias pessoas. Não serão resoluções de fora para dentro, serão soluções de dentro para fora. Por isso, inclusive, que tem um tempo para as melhoras ocorrerem, porque é o tempo de nós irmos processando a verdadeira melhora, que é a melhora de dentro. Porque às vezes a gente quer a melhora de fora, das condições, né, externas, mas nós não fizemos a grande mudança interna. Então, às vezes, até melhoras precoces acontecem e são sempre problemáticas, melhoras muito rápidas, geralmente são muito problemáticas, porque geram a ilusão da cura e muitas vezes não são a cura real, é apenas o alívio dos sintomas. A cura real é a mudança do conceito, é a mudança do pensamento, do sentimento, da atitude, e muitas vezes nós não tivemos tempo para fazer essa mudança ainda, né? Então essa mudança dentro da Solange só ocorreria ao longo do tempo, certamente ao longo dos séculos, tá? Porque era um espírito bem necessitado, né? Tem situações que somente o tempo trará a solução. Não nos esqueçamos de que Deus é justo e que estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito. E Deus nos aguarda há quanto tempo? Jesus nos aguarda há quanto tempo? Há quanto tempo que nós estamos aí patinando, batendo cabeça e o nosso lento despertar vai ocorrendo no nosso tempo, dentro das nossas possibilidades, não é? E tudo bem, né? É o tempo que nós precisamos para o nosso despertar. Solange também, né? Precisará. Mateus, que viera nos fazer uma visita naquela noite, lembrou oportunamente. Nossa ótica, muitas vezes, é distorcida, porque vemos com os olhos do sentimento e não da razão. E não tem problema olharmos com os olhos do sentimento. A questão é nós não ficarmos apenas na ótica do sentimento. É nós olharmos a relação entre o sentimento e a razão. Não é? Nós precisamos ativar essas duas perspectivas aí,
Porque a razão sem o sentimento é fria. E o sentimento sem razão é cego. Por isso que muitas pessoas se desvirtuam pelo sentimento. Se desviam pelo sentimento desequilibrado. Porque perde o rumo sem a razão, sem o discernimento. Né? Certo? A Maria da Graça, né? Nesse caso, a mãe da Solange também tinha algum débito? Olha, nós não sabemos, não tenho condição de avaliar o caso, a responsabilidade de um, de outro, né? Da mãe, do pai. Eu não tenho como avaliar isso, mas nada acontece por acaso. Então, sempre há alguma responsabilidade também naqueles que estão no entorno. Muitas vezes é uma responsabilidade menor, mas são espíritos que se sentiram responsáveis de alguma forma e falaram assim: olha, eu aceito receber a Solange como minha filha. Eu aceito receber porque eu preciso ajudá-la, porque no passado eu tive algum impacto sobre ela, eu eduquei mal no passado, ou influenciei de alguma forma, e aí ela se desviou e tal. Então, sempre tem alguma coisa assim, não é? É um trabalho bem difícil, né? Mas é um trabalho meritório também, tá? Então, não sei avaliar, mas certamente tinha alguma responsabilidade, tá? Então, continuando, né, o Mateus falando, né, não nos esqueçamos de que toda experiência é importante e que Solange está tendo o aprendizado de que precisa. Então, Deus é justo, o mesmo Deus que cuida de nós aqui, é o Deus que está cuidando dela onde ela estiver, não sei se ela está encarnada ainda ou desencarnada, mas é o mesmo Deus que cuida dela, é o mesmo Deus que cuida dos pais dela, o mesmo Deus que cuida de cada um de vocês. Entendeu? Elas são as mesmas leis que estão agindo, distribuindo conforme as nossas obras, conforme os nossos méritos e deméritos. Tá? Concordariam vocês em ver um criminoso da pior espécie solto no meio das ruas, semeando todo o mal que deseja? Matando, roubando, torturando outras pessoas, sem que alguém tomasse qualquer atitude para contê-lo? Nós concordaríamos com isso? Nós anuiríamos com isso? O Mateus está perguntando, né? Vocês concordariam? Que um criminoso da pior espécie ficasse solto, com plena liberdade para fazer tudo o que tem feito, matando, roubando, torturando e tudo o que quisesse fazer? Seria essa a melhor atitude? Né? Perante a vida, perante a justiça, nós concordaríamos com isso? Não é? Sem qualquer atitude para contê-lo? Né? É o que o Mateus está perguntando. Não, claro que não, que horror, exclamou Ana Cláudia. Pois bem, o que acham que deve ser feito com esse criminoso? O que a gente faria? O que poderia ser feito com esse criminoso para contê-lo de alguma forma? Deve ser colocado atrás das grades, naturalmente, para que a sociedade não sofra mais suas agressões. Afirmei com a concordância geral. O César falou. Deve ser colocado atrás das grades. Isso não deve nos horrorizar, não deve nos melindrar, não deve nos chocar, porque, pessoal, quando a gente quer ser bonzinho, né? É diferente da gente ser bom. Quando a gente quer ser bonzinho, essas são as oportunidades que o bonzinho gosta de aparecer. Ai, mas não podemos julgar, não podemos isso, não podemos aquilo, né? E o criminoso está lá, matando, estuprando, torturando, roubando, prejudicando, entendeu? Ele está lá, mas o bonzinho fala, não, porque não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos sei o quê, né? E não se trata de julgar, se trata de conter o mal. Se trata de conter o mal. O que é certo, o que é errado, pessoal. Não adianta a gente querer racionalizar, usar esse mecanismo de torcer a verdade para parecer mentira e exaltar o criminoso, o criminoso, né? E dá a impressão que o criminoso é um ser à parte, é um coitadinho. Não, o criminoso é alguém que está tendo uma atitude negativa e que precisa ser contido, para que o impacto das suas ações não prejudique pessoas
que não deva prejudicar. Entendeu? Então, não dá para a gente agir de forma só sentimento e esquece a razão, esquece o discernimento, esquece justiça, esquece tudo. Não dá. Tem muita gente agindo desse jeito, achando que isso é ser bom. Isso não é ser bom, isso é ser ruim para todo mundo, para a humanidade, para a sociedade. Isso é ser mal. Mas o bonzinho, ele aproveita esses momentos para parecer bom. Ai, mas é porque é uma pessoa que, né? E aí fica justificando com coisas que não dá para justificar. Então, assim, todos nós hoje podemos ter uma ação positiva e uma ação negativa em sociedade. Se tivermos uma ação negativa, precisamos ser contidos. Precisamos de enquadramento, entendeu? Por quê? Porque eu posso escolher o que eu quiser fazer, mas os impactos que eu tenho na sociedade, eu devo sofrer as sanções, né? Eu devo sofrer a ação da lei me coibindo, senão vira uma bagunça, né? Então aí não dá para a gente falar em tema, mas é porque o Evangelho fala isso, não. O Evangelho nos ensina a ter equilíbrio, o equilíbrio entre amor e justiça. Não é? A lei mais importante, inclusive a gente falou esses dias atrás, a lei mais importante, né, que os Espíritos falaram, amor, justiça e caridade, das leis morais. Os Espíritos falaram a lei mais importante de amor, justiça e caridade. Mas lembra que tem a justiça ali no meio, viu? Não é só amor e caridade. Certo? Certo, pessoal? Então, nós precisamos ter equilíbrio nas nossas apreciações. Senão a gente quer ser o bonzinho, e eu não estou falando que a gente tem que ser ruinzinho. Eu estou falando que o nosso conceito de bondade, ele está muito distorcido. Muito, muito distorcido. E hoje você está privilegiando o criminoso e você está dificultando a vida de quem está vivendo de forma reta e digna. Entendeu? Ah, Alexandre, mas tem um problema social. Tá, então vamos trabalhar para resolver o problema social. Mas não para exaltar o criminoso como se ele fosse né, a melhor pessoa do universo. Né? E não é. Tá? Ok, pessoal? Então, por isso que isso aqui, à primeira vista, as pessoas olham assim, ai, nossa, né, os espíritos falando que deve ser colocado atrás das grades. Lógico, lá no plano espiritual também tem meios de conter certos espíritos. No plano espiritual também tem. Entendeu? Então, nada de estranhável aqui, né? Até o André Luiz conta no livro Nosso Lar, lá quando teve aquele problema com a alimentação, que teve uma parte lá de Nosso Lar que tinha contato com o umbral, estava tendo o trânsito de alimentação clandestina lá em Nosso Lar. Até essa, né? O André Luiz conta, o Lísias contava para o André Luiz, né, que eles tiveram um problema grande lá com outro governador, que ele era excessivamente permissivo. Você vê que coisa? O antigo governador, ele era excessivamente permissivo. E ele deixou que entidades começassem a estabelecer um comércio clandestino de alimentos e bebidas lá em Nosso Lar. Não é? Você vê, até lá eles têm problema com isso. Ou seja, uma ação clandestina, criminosa. O que aconteceu? O atual governador lá, né, da época que o André Luiz estava lá, o atual governador, ele tinha fechado temporariamente toda a relação com o Umbral, prendeu lá os responsáveis, ele isolou lá os responsáveis por aquele comércio clandestino, botou ordem na coisa, né? E reformulou todo o sistema, inclusive de alimentação lá de Nosso Lar. Foi uma questão ampla que ele fez, foi uma mudança significativa. Você vê que a bondade, ela se desvia, né? A bondade também pode se desviar por falta de entendimento do que é ser bondoso de fato. E a que ponto que essa bondade começa a gerar efeitos colaterais aí, né? Então aí ele botou ordem na coisa, né?
E aí a vibração mudou em nosso lar. Lógico que levou décadas para ele fazer isso, né? Levou muito tempo para ele conseguir, né? Levou muito tempo para ele conseguir a mudança que precisava, né? Mas hoje, por exemplo, na Terra, devido à grande influência das falanges, devido à grande influência, o grande poder que as falanges do mal estão tendo sobre as organizações do planeta, tudo está sendo favorável ao crime. Por quê? Porque a influência das falanges está tão grande, o desequilíbrio na Terra está tão grande, que em todas as esferas você tem a facilitação para o crime. Por quê? Quem que gosta do crime? São as falanges obsessoras. Então, é para proteger criminoso? Beleza, vamos fazer leis, vamos fazer facilidades, recursos, pensões, tudo, para favorecer todo mundo que está no crime. Quem está vivendo retamente, isso aí vai ter dificuldade. Vamos colocar cada vez mais imposto, mais dificuldade, mais empecilho, mais burocracia. É assim. E vai aumentar isso ainda. Isso ainda vai chegar num momento cada vez mais crítico. Por quê? Porque a influência do mal, ela vai se enraizando nas leis, na burocracia, na corrupção, em tudo. Hoje nós estamos assim, em todas as esferas. O mal, ele vai se enraizando e vai encontrando pessoas que servem de instrumento para o mal. Então tudo vai se adaptando para facilitar o desequilíbrio, para facilitar a ação negativa. Quem age negativamente, tudo de bom. Quem age conforme aquilo que tinha que fazer, esse está sendo perseguido. Esse está sendo atrapalhado ao máximo, até de forma injusta, muito injusta, né? Então é o que a gente tem visto nas últimas décadas, é o que a gente tem visto nos últimos anos e cada vez mais. O crime está sendo exaltado, a ação correta está sendo perseguida, tá? Certo? Aí continuando, né? Padilha, que era novo no grupo, timidamente considerou. Li outro dia no Novo Testamento que Jesus ensina que não temos o direito de julgar ninguém. Como entender dessa lição do mestre? Né? Você vê que é um modo de pensar sempre que alguém acaba trazendo, né? O Padilha trouxe aqui, né? Algo que eu li, que a gente não deve julgar e tal, né? Então sempre vem esse pensamento, né? Bem lembrado, falou Mateus, e fitando a cada um perguntou. Alguém deseja responder a pergunta do nosso Padilha? Marcelo pensou por alguns instantes e considerou. Todo o Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos que, contudo, não devem ser entendidos de forma radical. Né? Quer dizer, tudo que Jesus falou, correto. A interpretação é que fica por conta do nosso contexto, do nosso entendimento, da nossa capacidade de captar realmente o sentido profundo, né, das palavras de Jesus, né? A letra mata e o espírito vivifica, disse ele em outra oportunidade. Em relação ao julgamento que possamos emitir a respeito dos nossos semelhantes, quis dizer que a nossa autoridade é a moral, tem que ser proporcional ao exemplo que possamos dar. Isso o Evangelho explica muito bem, a nossa capacidade de avaliar uma situação, e nós temos que avaliar do certo e o errado. Essa história, mas não pode julgar, não pode julgar. Muita gente usa, não pode julgar, como quem diz, não, você não pode avaliar o que é certo e errado. Porque se você avaliar o certo e errado, você vai perceber que eu estou errado. Então não avalie. Muita gente faz isso, né? Então ela quer coibir, sob o pretexto de não julgar, ela quer coibir toda forma de avaliação. Porque ela sabe que uma avaliação mais correta, ela vai ser pega em erro. Porque ela está em erro. Entendeu? Então essa conversa é muito usada pelo ego para se eximir de responsabilidades. Interessa a pessoa que quer torcer
a verdade para parecer mentira e a mentira para parecer verdade. Tá? É uma falácia, né? É uma distorção do discurso de Jesus, não é? Então até o Evangelho fala, né, na parte da indulgência, né, o Evangelho explica lá, as mensagens espirituais explicam, né, que se fosse assim, né, não poderia ter justiça no planeta, não poderia ter, né, nenhum julgamento de nenhum tipo, e aí o mal ia preponderar, né? Então é possível sim julgarmos os casos, analisar, os próprios espíritos julgam os casos, aplicam penas, né? Não, a pessoa vai ter que passar por uma encarnação expiatória, vai ter que sofrer determinadas coisas, porque no passado ela fez assim, assim, assado. Tá? Então, estaria tudo errado. Um plano espiritual superior estaria tudo errado. Na justiça, na Terra, né? Não precisaria ter. Então, não é por aí. Logicamente, não é por aí. A gente precisa ter discernimento, né? Para a gente lidar com isso. Tá? Agora, a condição que alguém tenha para analisar, né, e a justiça para julgar é a condição daqueles que julgam terem realmente moral para fazê-lo. Né? Aqueles que analisam terem realmente moral para fazê-lo. Então, isso é real. Nós só podemos falar a respeito de algo sendo que a gente tenha condição moral para falar a respeito daquele algo, né? E isso está lá no Evangelho, né? Só vocês analisarem lá quando fala da indulgência, né? Porque a indulgência é você não ver os maus atos alheios, ou se ver, não falar deles e tudo mais. Mas aí Allan Kardec começa a perguntar, né? Ele começa a questionar os espíritos, mas como fazer isso e tal? Aí os espíritos explicam, não, você vai poder falar algo, você vai poder analisar algo de um erro de alguém à medida que você não cometa aquele mesmo erro. Então você tem autoridade moral para falar a respeito daquilo, né? Então é algo que faz sentido, né? Certo? O Gustavo colocou, quem faz o bem hoje fez o mal ontem e é perseguido pela lei por seu passado? Por isso os que buscam o bem sofrem tanto? Então, isso explica muita coisa que acontece com quem hoje está tendo uma ação positiva, correta, justa, padecer tantas dificuldades e tantos reveses, né? Por quê? Porque a gente vive um processo histórico de causa e efeito e nós fizemos muita coisa, nós podemos ter cometido muitas injustiças no passado, muitas perseguições, nós podemos ter feito muito mal. E hoje nós estamos encarnados e acabamos passando por isso também. Entendeu? Então, para nós acaba tendo uma justiça subjacente aí, regulando. A gente não estaria aqui se não precisássemos estar. A gente não passaria por isso se não precisássemos passar. Alexandre, mas então quer dizer que está tudo certo? Não, não é que está tudo certo. Quem faz o mal no presente vai colher também o mal. Aqueles que estão usando a justiça para perseguir indevidamente vão pagar por isso no futuro. Agora, quem está sofrendo essa ação já está pagando. Você vê, Deus é tão perfeito que ele usa os erros alheios, usa o mal praticado por alguém até para me fazer pagar. Né? A lei aproveita situações, né, de injustiças, de mal feitos, né, de situações mal feitas e tal, para eu que tenha certas dívidas, eu acabo pagando. Mas é preferível eu sofrer do que eu fazer os outros sofrerem. É preferível eu pagar do que eu adquirir dívidas. Entendeu a lógica que existe, né? É isso, né? O Ailton colocou, a própria Solange barbarizou e foi chamada à correção, não escapou à lei. Exatamente. Né? Exatamente. Tá? Então a gente vê a lei de ação e reação. Né? Os espíritos amigos, eles são a perfeita harmonia
entre o amor, entre a doçura e a energia. Coisa que nós temos muita dificuldade aqui no planeta. Ou nós somos melosos na doçura, ou nós somos terríveis na energia, excessivos na energia. Jesus era doce, mas era enérgico. Em alguns momentos nós vamos ver a ternura, em outros momentos nós vamos ver a expressão da energia. Porque a pessoa insegura, ela parte para os exageros. A pessoa insegura, ela é melosa, pegajosa, ela é, né, ela abafa o outro porque a sua insegurança é tão grande, a sua carência, né? E também a pessoa insegura, excessivamente rígida, excessivamente tirânica. Todos os tiranos são inseguros. Todos os tiranos são inseguros. No fundo, a força que demonstram na sua tirania é a compensação da fragilidade interior. Não se conhecem, não se amam, não sentem valores mais profundos, verdadeiros, e querem submeter os outros para apaziguarem o seu grande desconforto. É isso. Então os excessos, eles serão sempre expressão da insegurança, das carências, dos desajustes em nós. Não serão expressão de virtude. Não confundamos virtude com excessos. Os excessos estarão sempre demonstrando as fragilidades interiores. Nunca as virtudes reais. Por isso que os espíritos amigos, eles são profundamente... Eles podem nos ver sofrer aqui, padecer... Eles se compadecem, mas eles não se desequilibram por causa disso. Porque eles conhecem o nosso passado, eles sabem o que a gente aprontou, eles nos ajudaram na nossa recuperação, ajudaram a reencarnar, ajudaram que a gente tivesse as condições para a gente pagar as dívidas. Então, quando eles nos veem padecendo certas dificuldades aqui, eles se compadecem do nosso sofrimento, mas eles sabem que tudo tem uma razão de ser. Do mesmo jeito a Solange, entendeu? Então a gente passa a enxergar não só pela ótica do sentimentalismo, que os espíritos não gostam, o sentimentalismo, que eles enxergam como um desvio, uma fragilidade em nós, que é quando a gente exagera no sentimento sem o discernimento. Entendeu? Então eles não gostam do sentimento. Nós adoramos aqui na Terra o sentimentalismo. Mas os espíritos não apreciam o sentimentalismo. Eles gostam do sentimento equilibrado com a razão. Aí sim. Né? O André Luiz, frequentemente, ele entra no sentimentalismo. Aí os espíritos, André, reconsidera os teus sentimentos. Porque não tem razão de ser. E, ó, entenda, assim, assim, assado. Né? Corrija o teu sentimento. Contenha-se. Né? Porque o André Luiz tinha roubos assim, ai, mas não pode, vamos ajudar, não sei o que, vamos. Calma, André, tá tudo certo, calma, reconsidera. É assim, pessoal, é assim, tá? Então, né? Alguém que viva cometendo determinado erro não terá autoridade moral para apontar o erro do outro. Por exemplo, alguém que fuma não poderá criticar a outrem por estar fumando, e assim por diante. Né? O sujo falando mal lavado, né? Não, né? Lógico que não adianta a gente ficar criticando, não adianta a gente ficar apontando erros. Né? Então nós precisamos olhar para nós e nos corrigirmos. Né? Agora, se a nossa atitude for lesiva em sociedade, prejudicando os outros, tá? O melhor para nós é sermos enquadrados. E a lei, é que nem Paulo de Tarso falava, a lei não existe para quem vive conforme a lei. A lei, ela acaba surgindo quando a gente sai da lei. É como você está andando numa estrada, né? A estrada fala para você andar a 100 km no máximo e você está a 120. Para aquele que anda a 100, é como se a lei não existisse. Porque ele está andando conforme a lei fica lá, invisível, né?
Agora, se ele passa do 100, a lei surge. Opa, você passou do 100. Você está a 120, 140, 160. Aí a lei vem com seu rigor para corrigir, né? Você vê que interessante, né? Que Paulo de Tarso falou, né? É isso. Então, para quem vive conforme a lei, nós vamos aprendendo a viver conforme a lei, devagarzinho. A lei é como se não existisse, porque a gente está vivendo conforme as leis de equilíbrio. Agora, se a gente sai disso, aí a lei vem com seu rigor, entendeu? Para corrigir os excessos, tá? Então, mesmo que a gente não prejudique a sociedade, a lei também agirá em nós. O André Luiz, ele não prejudicou propriamente a sociedade, mas ele prejudicou a ele mesmo. Através dos maus hábitos, através dos desequilíbrios dele, ele morreu antes da hora. E chegou lá, a lei pegou ele. Ficou 8 anos no umbral, né? E aí, quando ele foi socorrido, o médico falou: lamentável que você tenha vindo pelas portas do suicídio, tal, né? Não, mas deve ter havido um engano, não é possível, porque eu lutei contra a morte, porque eu lembro da cirurgia, eu lembro do tal. Falei, meu irmão, o seu corpo está dizendo aqui, os seus órgãos estão dizendo, o seu perispírito está dizendo dos excessos que você cometeu. São registros muito claros para mim aqui. Os excessos de alimentação, de bebida, o seu comportamento emocional, o seu comportamento sexual, está tudo registrado aqui no teu organismo. Aí o André Luiz, ele nem imaginava que a justiça divina alcançasse detalhes, alcançasse, a lei divina alcançasse coisas que não estavam explícitas na sociedade, não estavam explícitas, ninguém sabia exatamente das dificuldades dele, que eram dificuldades. Não obstante, a lei pegou. Entendeu? Então, sempre tentando nos corrigir, né? Não é para o nosso mal, é para a nossa correção, né? É para a nossa correção. E todos nós somos iguais perante a lei. Não tem um mais bonitinho do que o outro, que Deus gosta mais desse do que daquele, esse aqui é privilegiado. Não existe, pessoal. Ninguém trai a lei. Ninguém ludibria a lei. Né? Toda tentativa nossa de fazer isso só vai vir em nosso prejuízo. Toda tentativa de sermos espertões perante a lei, teremos resultados negativos. Ninguém vai trapacear a lei. Não existe essa possibilidade, tá? Por isso que a gente tem que lamentar quem hoje usa mal a autoridade, quem hoje usa mal a inteligência. Por quê? Porque são grandes infelizes que terão que colher naturalmente o resultado das suas ações, tá? A gente não precisa fazer nada a princípio, né? Porque a lei divina está agindo, né? Dependendo da ação da pessoa, em sociedade, se caracterizar uma ação lesiva, é preciso, muitas vezes, as autoridades conterem, né? Um estuprador, um assaltante contumaz e tudo mais, né? É preciso conter, tá? Ok? Fez uma pausa e prosseguiu. Se levássemos às últimas consequências essa lição de Jesus, a sociedade não teria condições de sobrevivência. Porque ficaria à mercê dos maus. Gente, ficaria inviável. A gente vê o que está acontecendo em lugares que estão flexibilizando as leis e permitindo a criminalidade. A gente está vendo o resultado do que está acontecendo. Uma deterioração do comércio, uma deterioração das relações, uma deterioração em todos os sentidos. Entendeu? Então isso não é bondade, isso não é virtude. Você não ter leis ou você flexibilizar a ação criminosa, você só faz por deteriorar a vida das pessoas. Né? Você induz elas a voltarem à animalidade, a voltarem ao primitivismo. Né? Você vê, o próprio nosso lar ficaria inviável. Se os espíritos começam a relativizar, não, mas
deixa o pessoal do umbral entrar, porque tudo bem, porque são nossos irmãos, a gente tem que fazer o bem e tudo mais. E entra aquele bando de espíritos malfazejos, criminosos, criminosos contumazes, que nem se arrependeram ainda, e entra lá para dominar as instituições, para dominar as casas das pessoas. O que viraria nosso lar? O que viraria Céu Azul, pessoal? Isso não é virtude. Os espíritos não mostrariam bondade agindo desse jeito. Eles demonstrariam um profundo desrespeito às leis divinas. Até um desamor ao seu próprio trabalho, um desamor à própria cidade, um desamor da sua própria vida. É isso que demonstrariam. Na Terra também. Se a gente fizer isso, a gente vai demonstrar um grande desamor a tudo que a gente está tentando construir nas nossas vidas, nas nossas organizações. Entendeu? Então é preciso limites. A bondade precisa ser bem compreendida, senão a gente inverte tudo. Aí vira o caos. Aí nós vamos ter o predomínio do caos. Entendeu? Sob o rótulo de bondade. Até de justiça social. Então o nosso lar vai fazer justiça social. Vamos abrir as portas do umbral para todo mundo entrar. Porque todo mundo é filho de Deus e vamos todo mundo entrar em nosso lar. Todo mundo vamos entrar em céu azul. Aí é o caos generalizado. Aí vai ser a confusão generalizada. Entendeu? Não é por aí que se faz justiça social. Não é por aí que se faz evolução, que se faz organização. Não é por aí. Entendeu? Ok, pessoal? Então é preciso discernimento. A gente está perdendo esse discernimento. Materialmente aqui está deteriorando. Está tudo deteriorando. Nós temos que ter um referencial. O Evangelho, o entendimento correto das virtudes, dos defeitos, né? Para que nós tenhamos um referencial do que é certo e errado. Senão vira uma bagunça generalizada, né? Então, como ele disse aqui, né, a sociedade não teria condições de sobrevivência porque ficaria à mercê dos maus. Até o Evangelho fala isso. Para quem está com dúvida, aí vai no Evangelho, vocês vão ver esse conceito lá. Os espíritos trabalhando com Kardec, né, demonstrando esse conceito. Além disso, quando está em jogo a vida humana, o direito da maioria tem prioridade sobre o de uma única pessoa. Perfeito. Quando se trata do bem coletivo, o direito da maioria tem primazia sobre o direito de um único indivíduo. Então, se você tem uma pessoa agindo qual um corpo estranho, de uma forma lesiva no organismo social, então não é o organismo social todo que tem que mudar por causa de uma pessoa. É essa pessoa que precisa ser ajustada ali no contexto, né? Assim, para a sociedade, é uma bênção que existam cadeias e penitenciárias na Terra. Caso contrário, o mal dominaria por certo. Entendam, uma bênção não quer dizer que você tenha lugares, redutos do mal, é uma bênção, não é isso. Mas é uma bênção você ter ainda essa possibilidade de limitação. Não sei até quando nós vamos ter essa possibilidade. Tá? Ainda temos. Não sei até quando. Tá? Mas ainda é uma bênção. Né? Exatamente, concordou Mateus completando. Em relação aos espíritos desencarnados, ocorre a mesma coisa. Muitas vezes a sua maldade é tão grande e espalham tantos malefícios que Deus os interna na carne para que fiquem contidos. Ali aprisionados num corpo estão como que em cárceres privados. Né? Tem muitas pessoas que estão nessa condição, em cárceres no próprio corpo. Muita gente que está nas penitenciárias também estão encarcerados num corpo, eram espíritos que estavam livres, fazendo muito mais mal, livres na espiritualidade, na vida espiritual, nos umbrais, né? na própria terra aqui, né? E foram internados num corpo para reduzir o mal que estavam fazendo.
E dentro da matéria ainda foi preciso limitar ainda numa penitenciária, numa cadeia, né? Porque eram pessoas que mesmo limitados pelo corpo, aqui na matéria também estão precisando de outras limitações, tá? Só para a gente entender como é difícil, né, pessoal? Por isso que a pena de morte, ela não é interessante, né? O Espiritismo não é a favor da pena de morte. Por quê? Porque só quem pode matar é Deus. A lei divina, né? Os processos naturais aí. Então isso não compete aos governos, não compete aos seres humanos estipularem métodos de matança, não compete, né? Limitação, sim, né? Matar, não, né? A legítima defesa, legítima defesa, você vai no livro dos Espíritos, os Espíritos consideram, né, correta a legítima defesa. Caracterizada a legítima defesa, ok, nós temos o direito de trabalhar pela nossa preservação. Nossa vida vale muito para nós. Deu muito trabalho para os Espíritos conseguirem uma encarnação para nós. Nós precisamos valorizar. Por isso que temos o instinto de conservação. A legítima defesa é a aplicação das nossas necessidades de continuidade. Nem sempre funcionará, mas é um conceito que os Espíritos valorizam. Tá? No livro dos Espíritos está lá, legítima defesa, né? Então, mas nós, em termos de justiça, não devemos matar. O Espiritismo é contra a pena de morte. Tá? É mais em casos isolados, legítima defesa, uma necessidade de contenção, porque é preferível a manutenção da coletividade do que uma pessoa apavorando o conjunto todo, né? Então, nesse sentido, às vezes é preciso uma ação de contenção, né? Mas a pena de morte não é interessante, por quê? Porque os espíritos têm um trabalho danado para internar um determinado espírito que estava fazendo muito mal no plano espiritual. Eles têm um trabalho, que nem a Solange, por exemplo. Vai saber o trabalho que deu para conseguir internar aquele espírito num corpo, né? Com síndrome de Down, dependência, com todo aquele contexto que foi programado para as condições da Solange. Vai saber o trabalho que deu, né? E tanta gente que foi internada num corpo, na matéria, né? Aí de repente você libera aquele espírito, né? Se é um criminoso e tal, você libera através da pena de morte. Você faz com que ele volte para o plano espiritual e faça muito mais mal no plano espiritual. Porque eles influenciam toda a criminalidade, tudo que há de negativo na matéria, eles são os grandes incentivadores de tudo que há de negativo, esses que ficam agindo espiritualmente, né? Tá? Certo, pessoal? Então, é uma libertação, né? Você fala assim, matar um criminoso, você vai libertar a terra do... Não exatamente. Por quê? Porque primeiro que você alimenta o ódio. Você alimenta o mal, não é? Você liberta esse espírito para que ele fique livre e possa gerar mais obsessões do que quando ele estava encarnado. Ele pode gerar muito mais males. E a humanidade, ela não lida só com males materiais. Hoje, acima de tudo, a humanidade sofre com a obsessão. Ela sofre com os transtornos mentais, com os transtornos obsessivos, psiquiátricos. Frequentemente em função das influências negativas, né? A gente já está acabando, pessoal, só para a gente finalizar aqui, ó, né? Com os olhos úmidos, Sheila considerou: compreendo tudo isso, mas continuo sentindo piedade por Solange, que sofre muito. Né? Sim, e deve continuar sentindo, querida Sheila, respondeu Mateus, porque Jesus colocou o amor estendido a todas as criaturas, como meta para todos nós. O fato da gente discernir o certo do errado
né? O justo do injusto, o bem do mal, não quer dizer que a gente não tenha amor. Não quer dizer que a gente não deva sentir amor, sentir compaixão. Os espíritos sentem profunda compaixão pelos criminosos, pelos que fazem o mal. E isso é um sinal bom, é um sinal de amor, é um sinal de empatia. Só que compreendem também as necessidades das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que sentem compaixão, mas sabem que não é tudo que vai se resolver só com a compaixão. A compaixão é parte, mas tem também a aplicação da justiça, as necessidades educativas. Se a gente só se compadecer, por exemplo, a mãe, a mãe que vê o filhinho acordar cedo no frio para ir para a escola. Se a mãe só se compadecer, ai, coitadinho, meu filho que não vai poder, meu filho que não vai poder ficar dormindo, tá tão frio hoje, vai ter que sair para ir para a escola. Se a mãe só se compadecer, ela não educa o filho, né? Se o pai e a mãe só se compadecer, não corrige os filhos, porque vão estar sempre cheio de piedade, cheio de... Então você vê que até o excesso, no caso de compadecimento, o excesso de piedade e compaixão, faz com que a gente perca a condição de corrigir, de educar, né? Então é um dos ingredientes que a gente deve usar, piedade, compaixão, né? Misericórdia e tudo mais, mas é um dos componentes, não é o único componente. Nós temos que acrescentar outros componentes aí, discernimento, equilíbrio. É que nem uma receita, você não pode ter um elemento só na receita, você tem que ter vários elementos para que o resultado, né, seja equilibrado, o sabor seja equilibrado. Senão não funciona, a receita vai dar errado, né? Então é preciso amor, compaixão, mas discernimento, justiça, né? Aí estará a nossa grandeza, quando conseguimos amar a todos os nossos irmãos, não apenas aos conhecidos, mas também aos anônimos, necessitados e sofredores do mundo, como Jesus amou e continua amando, embora proporcione a cada um de nós conforme as nossas obras. O seu amor é um amor que educa. Não é um amor permissivo, é um amor que educa, que esclarece, que melhora as pessoas, né? Não apenas aos simpáticos, mas também àqueles que nos são desagradáveis, que nos irritam, que nos ajudam a exercitar a paciência. Enfim, não apenas aos amigos, mas também aos inimigos. A lei é para todos. O nosso amor deve alcançar a todos, só que de formas diferentes conforme a necessidade de cada um, né? A lei divina proporciona os tempos de bonança, os ambientes ensolarados, pacificados, as brisas tranquilas, mas a lei divina também proporciona os raios, proporciona os ventos, proporciona as mudanças, as tempestades, os terremotos, tudo isso está dentro da lei divina, né? Ora com brandura, doçura, ora com firmeza e energia. É o maior exemplo para nós, né? A própria natureza. A gente já está terminando. Como nos conservamos calados, processando intimamente tudo o que ouviramos, Mateus levantou-se lembrando: vou retirar-me agora, já é tarde, e amanhã logo cedo temos trabalho, né? Despediu-se de todos com carinhoso abraço. Desenvolvera-se em nós um grande afeto por ele durante esse período de convivência. Era o amigo que todos queríamos verdadeiramente ter. Ao encaminhar-se para o jardim, virou-se e acenou, dizendo: que o Senhor os abençoe. Né? Mateus, né? Eu já conversei algumas vezes com Mateus. Nas reuniões mediúnicas, por vezes ele se comunicava, né? Entre um atendimento e outro, no final das reuniões, né? A gente teve condição de conversar, né? Possibilidade de conversar. Muito bem, pessoal, finalizamos. Hoje demorou um pouquinho mais, mas aí terminamos o capítulo, né? Aí facilita um pouquinho, né? Então vamos fazer a prece final
agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a capacidade que todos temos, porque Deus nos concedeu a possibilidade de discernirmos, de compreendermos, de sairmos da superfície, para adquirirmos uma intuição mais profunda a respeito dos problemas humanos, também das soluções, das nossas necessidades e das nossas possibilidades de evolução. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que estão conosco, todos os amigos no plano material e também todos os amigos do plano espiritual. Somos ainda a grande família dos necessitados do planeta. E a lei divina age interiormente e exteriormente para a nossa evolução. E somente quando nós aprendemos, Senhor, a seguir os teus ensinamentos de forma correta, justa, é que nós vamos realmente evoluindo como nós pretendemos. Muito obrigado por tudo, que possamos estar contigo assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado novamente pela presença de todos, pelo carinho, pelas boas vibrações, pela participação. Hoje à noite a gente não tem estudo, mas amanhã às 20 horas a gente tem a Joana de Ângeles, né? Temos o estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Então, até lá, tenha um excelente dia. Um grande abraço.